Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente na sua vida. E você, nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. É uma honra, é um prazer ter a sua presença conosco. E hoje é um culto muito especial. Vamos celebrar a ceia, vamos lembrar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Você já preparou os seus elementos? Se ainda não preparou, ainda tem tempo. Corra lá, prepare e vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Vamos celebrar a vida com o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus eterno, todo-poderoso, te louvo, te agradeço por este momento especial. Deus, da tua presença, seja bem-vindo conosco, Pai. Nos alegre, nos fale, Senhor, a cada um de nós individualmente. Senhor Deus e Pai, tu és o Deus, Senhor, deste lugar. Deus, então, Senhor, nos dê a tua direção para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica. Façamos a leitura bíblica no Salmo 29. A palavra de Deus diz lá no Salmo 29. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouvem-se voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte de Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnude os bosques. E no seu templo todos dizem: glória, o Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Que Deus te abençoe com a paz.
Façamos um momento de confissão. Quero deixar para os irmãos a palavra de Deus lá no Salmo 51, nos verso 4, 5 e o 10. Diz assim a palavra do Senhor: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Palavra do Senhor. Somos pecadores, temos a tendência a pecar, mas Deus é um Deus de amor, um Deus que nos perdoa. Então, querido e amado irmão, neste momento, vamos ter um momento silencioso de oração, você e Deus. Fale com Deus aquilo que você percebe, entende que não agradou a Deus. E em seguida eu faço uma oração, agradecendo a Deus por ter ouvido a sua oração e ter te perdoado. E ter também nos perdoado. Amém? Deus eterno, poderoso, diante do Senhor está a tua igreja. Te louvo, te agradeço, Senhor, porque tu és um Pai de amor. Tu és um Deus que nos perdoa, nos entende, que nos dá, Senhor, a direção certa daquilo que precisamos, Senhor, para, Senhor, andar na tua presença, Senhor. Perdoa cada um dos teus filhos, das tuas filhas aqui presente, Pai. Sê com cada um, Senhor, de nós, Pai. Nos dê, Senhor, a bênção, Senhor, de te agradar dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Passaremos ao momento de louvor, como eu já havia lido antes, o Salmo 29, bem no início, no verso 2 diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, vamos adorar a Deus na sua santidade, vamos dizer para Ele que Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma.
trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. Cante! O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem me Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já. Quem acredita aí? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem. Vejo a multidão subindo, ouço um coro celestial, todo o céu está se abrindo, e um bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para lá. O rei está voltando, o rei
Eu tenho a marca da promessa. Então cante, diga. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel. Ele é fiel, Ele vai cumprir na tua vida. Quem é? O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele parará diante. Oh, diga, se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Eles tramam em vão contra a tua vida, querido. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Erga tua mão e declare. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido, cante. Pois quem me prometeu é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. E o meu Deus nunca. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele diante. Declare, diga, o meu Deus, Ele nunca falhará. O meu Deus, eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Ele diante. Levante as suas mãos, filho. Diga comigo. Eu tenho a marca da promessa. Oh, aleluia, eu creio. Eu tenho a marca. Oh, aleluia, que Ele me fez. Eu tenho a marca. Creia, creia, querido. Cante com autoridade. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho, é a marca do sangue, o sangue de Jesus sobre a tua vida. Eu tenho, mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar
Queridos, nesta noite o mensageiro será o reverendo Sandro Xavier, pastor da IPI Metropolitana de Brasília, membro do Presbitério Distrito Federal. Seja bem-vindo, reverendo. Vamos fazer uma oração de iluminação neste instante. Soberano Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, esta celebração, este culto, ó Pai, que estamos prestando a Ti. Somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras, venha neste instante iluminar os nossos corações, para que a Tua palavra seja exposta com fidelidade e que os Teus filhos possam acolher nos seus corações os Teus ensinamentos que serão apresentados pelo Teu servo, o Teu mensageiro. Portanto, nós te pedimos que esta palavra seja frutífera, que seja oportunidade de edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, de salvação daqueles que estão nos acompanhando. Ó Pai, portanto, nós te pedimos que o Senhor sempre esteja abençoando o reverendo Sandro Xavier em suas atividades do seu ministério de serviço ao teu reino. Abençoe o teu servo e abençoe a toda a tua igreja. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e glória a Deus. Irmãos e irmãs da IPI Metropolitana de Brasília, boa noite. Espero que vocês estejam bem, saúde, se cuidando e que Deus esteja protegendo todos vocês. Nós vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus nessa noite. Nós vamos, neste sexto domingo, depois de Pentecostes, refletir sobre o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 13, eu já peço que você abra a sua Bíblia, nós vamos fazer essa leitura. E na sequência, no meio da nossa reflexão, nós vamos fazer uso também do Salmo. Salmo 48 é o Salmo também para este sexto domingo, pós-Pentecostes, tá? Então nós vamos preparar para essa reflexão que eu estou chamando de o que te faz perder a confiança. O que te faz perder a confiança? Então nós vamos ler Marcos 6, de 1 a 13, para iluminar a nossa reflexão neste domingo. E que Deus nos abençoe na sua condução pelo Espírito Santo, como nós oramos na nossa oração de iluminação. Marcos 6, de 1 a 13, leitura que eu convido você a acompanhar na sua Bíblia. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partir de dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra
do que para os daquela cidade. E saindo, eles pregavam que se arrependesse. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Palavras do Senhor. Irmãos e irmãs, de novo pergunto: o que faz você perder a confiança? Nós somos convidados a olhar as muitas torres, e aí já vamos fazendo o nosso link com aquele Salmo 48. Porque nessa perícope de Marcos nós vemos, né, pessoas desconfiadas de Jesus. E estão desconfiadas por quê? Porque ele se parece com elas mesmas. Trata-se de uma desconfiança por entender que nada pode sair de bom de si próprio. Não é? Aquela pessoa se parece comigo, aquela pessoa vem de onde eu venho, aquela pessoa faz um trabalho como o meu, aquela pessoa é conhecida minha desde que nasceu. E mesmo ouvindo as coisas maravilhosas que Jesus ensinava, eles ficavam desconfiados. Não é uma coisa para a gente parar e pensar? É um problema para pensarmos por várias vertentes. Nós somos convidados, então, como eu disse, a olhar para as boas experiências, a olhar as torres. Por que as torres são boas experiências? Nós vamos lá no Salmo, né? Olhar para as bênçãos que nos circundam. Não à toa nós temos também, para este domingo, e aí a leitura do Salmo que eu falei, que é o Salmo 48, eu vou convidar vocês para fazerem a leitura de alguns versículos desse Salmo. Depois vocês estão convidados a ler o Salmo inteiro, mas vamos dar uma olhada ali a partir do versículo 9, tá? Nós vamos ler do 9 até o 14, que é o fim desse Salmo, tá bom? Abra aí sua Bíblia, Salmo 48, nós vamos ler de 9 a 14, tá bom? Diz assim lá: Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os fins da terra. Tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o Monte Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. E destaco aí o 12, ó. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e ele será nosso guia até a morte. Irmãos, veja, dessa forma, como o Salmo aí disse, nós entendemos que essa ligação com o episódio que nos traz o Evangelho é um incentivo, né, para que nós estejamos atentos para a nossa incredulidade. Vamos abrir os olhos para a nossa incredulidade. Em que é que nós estamos colocando a nossa confiança e do que é que nós estamos desconfiando? Jesus Cristo realiza ensinamentos profundos lá naquele lugar, na sinagoga. E quando Jesus está ensinando na sinagoga, ele não está ensinando para qualquer pessoa, não eram quaisquer pessoas que estavam lá. Eram os doutores da lei reunidos, né? E Jesus no meio deles. E como nós percebemos lá, Jesus, um daqueles que vivia naquele povoado, né, filho de um carpinteiro, certamente aqueles que ficavam lá, doutores da lei, na sinagoga, estudando aprofundadamente a palavra, não eram filhos de carpinteiro, não eram daquela classe mais baixa. Então, aqueles que conviviam com ele se espantavam, porque os ensinos e as realizações não batiam, né? É como se dissesse assim: eu não tenho capacidade de falar assim, esse cara também não deveria ter, alguma coisa errada tem. Não pelo conteúdo das suas obras, né? Conforme nós vimos aqui, eram ensinamentos profundos, mas pela sua origem.
Fazendo uma ligação com o salmo lido, eles não observaram as torres, mas eles observaram as ameaças que a cidade de Jerusalém sofria. Porque, de fato, aquele salmo fala de que as pessoas tinham medo de morar na cidade. A cidade sofria muita ameaça, a cidade sofria muita perseguição. Reis de outros povos ameaçavam sempre invadir Jerusalém. As pessoas tinham medo, mas elas não se concentravam nos seus muros fortes, nas suas torres, que eram torres de vigia. E o salmista pede para que se contemplem as torres. A cidade está protegida, você está protegida, ali é a casa de Deus. Então, era como hoje, essa situação de Jesus, né? Era como hoje nós não aceitarmos um professor na faculdade que você estuda porque a sua origem é pobre, porque ele vem da periferia, porque ele vem do interior. Alguém assim não pode me ensinar. Eu não estou falando nada novo, porque isso existe, vocês sabem. Bem como pela sua roupa, pela sua profissão, pela profissão de seus pais, pela sua religiosidade, né? É necessário, portanto, focar nas torres. As torres são a representação dessas bênçãos, das coisas boas que recebemos. Focar nos ensinamentos, focar nos milagres, para que não impeçamos de que as bênçãos sejam percebidas. E aí uma segunda pergunta, para nós continuarmos a nossa reflexão. Por que a familiaridade nos tira a confiança? Né? Porque Jesus Cristo fala lá, um profeta é desprezado só em sua pátria, entre seus parentes e em sua casa, lá no versículo 4 de Mateus. Sempre as palavras de Jesus nos devem incitar lições profundas. Nós devemos basear a nossa vida cristã nas palavras de Jesus. Eu costumo dizer que temos a Bíblia toda como orientação para a nossa vida, mas ela toda deve ser lida com as lentes das orientações de Jesus Cristo. Ele mesmo falava, né? Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, temos as palavras de Jesus, temos leis para trás dele, temos cultura na frente dele, e tudo isso deve ser observado com a orientação de Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ter a palavra final para tudo. É por isso que no nosso momento da palavra, na igreja, nós fazemos a leitura de 4 textos. Um do Antigo Testamento, outro do Salmo, outro nós chamamos das Epístolas, que inclui aí também Apocalipse, e outro do Evangelho. O Evangelho sempre deve ser lido para iluminar aqueles outros textos que nós acabamos de ler. Então todos eles estão interligados e o Evangelho vai mostrar para você qual é o caminho a tomar a partir da leitura daqueles 4 textos. Hoje nós fizemos a leitura de um salmo e, evidentemente, como não poderia deixar de faltar, o Evangelho, com Jesus Cristo nos mostrando o que é essa reflexão que o salmo traz também. Então, nós temos que mergulhar nas afirmações de Jesus. Jesus deve ter falado inúmeras palavras na sua vida toda, né? Certamente, isso é chover no molhado, muito mais do que o que está escrito na Bíblia, né? Mas as que estão nas Sagradas Escrituras, elas são um resumo dos ensinos profundos de Jesus Cristo. O que ficou marcado de mais profundo e importante para o caminho da nossa vida de fé. Para a nossa profunda dedicação em entender aquilo que Jesus quer de nós como cristãos a partir das afirmações suas. Então isso é imprescindível para a vida do cristão. O que fica de desafio à nossa comunidade cristã é não perder aqueles que se apresentam colocados por Deus
em nosso meio, trazendo a sua mensagem, trazendo as suas lições, trazendo os seus milagres. É evidente também que olhar essas torres, né, exige de nós um profundo exame da palavra de Deus, tá? Porque muitas vezes nós somos surpreendidos com algumas ações, com algumas palavras que nos tocam o coração, mas aquilo tudo deve ser comparado com a palavra de Deus e, como falamos um pouquinho atrás, com os ensinamentos de Jesus. Porque algo que toca a sua emoção, algo que parece maravilhoso, algo que te traz até um possível milagre, pode estar em desacordo com aquilo que Jesus Cristo ensina. Uma vantagem só para você, né, e que traz revés para o outro irmão, a irmã, ela é passível de questionamento. Então nós temos que sempre estar atentos para esse tipo de coisa. Então tudo que concerne com relação às orientações do nosso Senhor Jesus Cristo deve bater nos nossos corações, nas nossas mentes, com profunda responsabilidade, com profunda dedicação. Tudo que chega ao nosso e-mail, como lições e como maravilhas, deve ser comparado com as palavras de Jesus, como nós estamos falando aí desde o começo, especialmente no que concerne ao seu recorrente e enfático ensino de amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como Ele nos ama. Então, tudo deve ser comparado com esse ensinamento de Jesus, um ensinamento tão simples, mas que muitas vezes é esquecido facilmente com uma outra palavra que nos incita até mesmo a odiar as outras pessoas. Então, dessa maneira, nós podemos entender essa resistência a aceitar a mediação de alguém igual a nós como um reconhecimento da nossa própria incompetência. Porque, olha só, vemos como um espelho aquele que é igual a nós, como um incapaz de carregar a marca de Deus. Porque se eu não posso, é impossível que aquele possa. A mensagem de Deus, né? Carregar a marca de Deus, a mensagem de Deus, carregar os milagres de Deus. Alguma coisa que Deus tem preparado para o seu povo, para aquela comunidade onde a pessoa vive. Então, quando esperamos de alguém totalmente diferente a solução da nossa vida, atenção para isso, tá, irmãos? Quando esperamos de alguém totalmente diferente a solução da nossa vida, nós estamos sendo mais propensos a uma grande enganação, a aproveitamento e aos mais terríveis estelionatos. Disso eles são feitos. As pessoas se aproveitam, sim, dessa imagem que muita gente espera de alguém ungido, né? E aí é muito fácil criar uma imagem, uma palavra, uma maneira de falar, um jeito de vestir e criar aí alguém perfeito. E com essa aparente perfeição, enganar a todos. Eu não preciso citar exemplo aqui para que vocês saibam dessa prática. E muitas vezes alguém parecido com você, que vem com sinceridade, que vem com alertas, que vem com profecias, é desprezado. Porque o profeta é desprezado na sua própria terra, é desprezado na sua própria família, na sua pátria, em sua casa, entre seus parentes. Palavras de Jesus. Quando nos entregamos às desconfianças, superadas as avaliações naturais das palavras e das ações, com as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, o que Jesus nos ensina, nós deixamos de abrir para a possibilidade de que o milagre aconteça. E Jesus falou isso, ele ficou espantado com a incredulidade daquelas pessoas e pôde fazer poucos milagres. Note que a nossa fé é importante. Ninguém barra Deus de fazer o que quer, mas Jesus Cristo veio trazer ali algumas
soluções para a vida de algumas pessoas e a falta da entrega com fé impediu que a bênção ocorresse para aquelas pessoas. Então, isso é uma afirmação do próprio Jesus, né? A desconfiança, a falta de fé impediu que o milagre acontecesse, porque ele foi impedido de realizar maravilhas ali na localidade de onde ele vinha. Ele foi impedido de trazer coisas boas para aquelas pessoas com quem ele convivia. Que tristeza! E as pessoas desdenhavam, né, da sua origem, desdenhavam da sua família, da profissão do seu pai, que era um simples carpinteiro. Então, por último, irmãos, eu quero dizer e refletir com vocês um ponto alertando que é necessário vivermos acolhida e conversão. É o que Jesus pede, né, para aqueles seus apóstolos, discípulos que saem a pregar a conversão, né? Ter autoridade sobre os demônios, afastar os demônios que tiram a razão das pessoas. As pessoas não agem mais com a sua própria razão, viram escravizados dos demônios. Eles se apoderam da vida das pessoas. Com essas palavras do Evangelho que nós lemos aí, esse texto em Marcos 6, nós somos convidados então a acolher, nós somos convidados a mudar a nossa atitude. Sim, essa mudança é conversão, é disso que eu estou falando, de conversão, sim. Né? Porque os profetas, os apóstolos, os discípulos, os líderes, os santos que nos precederam, e aqui eu quero recobrar o conceito de santo para nós, reformados, né, presbiterianos, os santos são aqueles que nos precederam na fé, que vieram antes de nós e nos ensinaram a carregar a nossa vida, a trilhar a nossa vida de acordo com o que Jesus Cristo nos pede. Né? Então, eles nos servem de exemplo, são liderança, são guia. Né? Então, nós precisamos mudar, porque esses profetas, esses líderes, esses santos, eles vieram do meio de nós. Eram como nós, são pessoas como eu e como você. E alguns deles têm histórias de vivências que nós não passamos nem perto, né? Do que viveu Davi, por exemplo, com a mulher do vizinho, né? Do que viveu Paulo, né? Perseguindo cristãos, que viveram tantos outros líderes que nós podemos nos lembrar aqui. E nós nos lembramos da Bíblia, mas também tem os líderes assim, do meio de nossa igreja, de nossa vivência, né? As pessoas são como nós, são pessoas propensas sim ao erro, ao pecado, ao ensino e à correção também, à conversão. Tá? Nós devemos nos lembrar que devemos nos converter a cada dia. Somos convidados à conversão diária, sim. Por isso somos convidados à leitura da Bíblia diária, à reflexão e à oração diária. Reserve nem que seja um pouquinho da sua vida para isso. Como você quiser, mas faça isso. Nós devemos estar atentos para os ensinamentos de Jesus Cristo, para que nós possamos seguir adiante, olhar as torres, olhar as bênçãos. Nós precisamos seguir rumo ao alvo. O alvo é estar sempre com Ele, como na cidade lá de Jerusalém, era a morada de Deus. E agora, depois, pelo Novo Testamento, por Jesus Cristo, nós entendemos que a morada de Deus, pelo Espírito Santo, é a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, e o corpo onde vivemos, entre os irmãos e irmãs. Entendemos que essa cidade santa é o lugar onde Deus está, e Ele está sempre conosco. Não somente louvar a Deus a partir desse reconhecimento na presença de Deus, mas diante de todos os outros povos, não somente do nosso.
Então a nossa oração é que nós sejamos entregues a esse Jesus que nasce no nosso meio. Porque Jesus pode estar trazendo mensagens a partir daquele que vive na sua comunidade e nós não estamos abrindo os olhos para a riqueza que aquela pessoa está trazendo para nós. Porque devemos esperar, às vezes, de algum missionário que vem de outro país, com outro tipo de roupa, com outro tipo de carro, com outra linguagem. Então nós devemos nos entregar a Ele, aprender com Ele, receber a sua mensagem e receber os seus milagres. Que possamos nos converter para que tenhamos autoridade sobre os demônios e eles não tenham autoridade sobre nossa vida. Isso é liberdade e liberdade vem com Jesus Cristo. Que possamos acolhê-lo nos nossos corações, louvá-lo para que ouça não só Deus, não só os nossos irmãos ao nosso redor, mas todos os povos. Que o Senhor assim te abençoe, que você não tenha motivo para perder a confiança, seja esse motivo ou qualquer um outro. Jesus está contigo. É em nome de Jesus que nós declaramos que Ele está vivendo entre nós. Que Ele está vivendo com você, na sua casa, na sua família, na nossa igreja. Deus te abençoe. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos nos preparando para a nossa Eucaristia, momento de partilhar a presença de Jesus Cristo naquelas ofertas que nós deixamos na sua mesa. E essas ofertas nós lembramos que são as ofertas também que Deus tem para nós. Que ofertas são essas? O corpo e o sangue do seu Filho, que vem para trazer salvação, vem para trazer libertação, vem para trazer a vitória sobre o pecado e sobre a morte. E neste momento, você na sua casa, com o seu pão, com o seu vinho ou o seu suco de uva, representando o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, vai compartilhar conosco, não só eu aqui, a Maria Eduarda, mas também a sua igreja, os seus irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília, e os irmãos e irmãs que também estão ceando conosco essa noite, compartilhando da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento que Ele mesmo nos ordenou, Ele mesmo nos mandou, Ele mesmo nos comissionou para fazer isso, quando estivéssemos reunidos em torno da sua palavra e ao redor da sua mesa. Então nós vamos ouvir as palavras que Jesus Cristo nos ordena para que possamos preparar esse momento, não só com os elementos, pão e vinho, mas também com as nossas vidas. A leitura que se encontra em Marcos 14, os versículos 22 a 24. Ouçamos a leitura. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Peguem isto, é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos, e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: Isso é meu sangue, que derrama do favor em muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Irmãos, assim como Jesus nos chamou para estarmos junto com Ele neste momento, nós também nos oferecemos a Deus. E aí nós temos também maneiras de dizer para Deus: queremos que o Senhor saiba que estamos unidos com Jesus, unidos uns com os outros. Nós vamos então orar pedindo que o Senhor consagre não somente as ofertas que colocamos na sua mesa, mas também a nossa própria vida. E depois nós mostramos a Ele a nossa unidade com Jesus Cristo, orando juntos a oração que chamamos o nosso Deus de Pai, junto com Jesus,
e também oferecemos a paz a cada irmão, a cada irmã, mostrando a Deus, queremos essa unidade, queremos essa paz. Oremos pedindo que Deus consagre os elementos, consagre nossas vidas. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas ofertas. Ofertamos nossas vidas, ofertamos pão e vinho, frutos do nosso trabalho. E pedimos, Senhor, que Tu mesmo, pelo Teu Santo Espírito, consagre, Senhor, as ofertas depositadas na Tua mesa, a mesa que Tu nos recebes, Senhor. E pedimos isso, Senhor, sabedores de que Tu preparas a vida do povo, preparas tudo, Senhor, para que o nosso Senhor Jesus Cristo venha entre nós, como cada um de nós, e que possamos abrir os nossos corações para as bênçãos que vêm dele também, Senhor. Nós te damos graças por isso e te pedimos, Senhor, recebas também a nossa vida como oferta para a tua missão. Nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Te pedimos também, Senhor, que tu ouças a nossa oração, como oramos juntos com Jesus Cristo, juntos com os irmãos e as irmãs, reconhecendo que tu és o Pai de cada um de nós. Oremos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ofereça para o irmão e para a irmã que está perto de você a paz que vem de Jesus Cristo, a paz que é inexplicável para todo mundo, a paz que você sente no seu coração, mesmo quando está em momentos turbulentos. A paz do Senhor esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Que Deus te dê toda essa glória. Irmãos, preparados que estamos, nós aqui, você aí, vamos partilhar da presença de Jesus com a representação do pão, com a representação do sangue, e que Ele alimente a sua vida, alimente o seu espírito, te dê alegria, te dê força e te dê também a saúde espiritual para contemplar essa paz e essas bênçãos que vêm de Jesus Cristo. O cálice que representa o sangue é o que traz alegria para o seu espírito. Esse cálice, ele representa a entrega da vida de Jesus Cristo por você, porque ele derrama o seu próprio sangue para que a sua vida seja renovada. Que você tome com gratidão, que você tome com alegria e que isso renove a sua vida espiritual. Em nome desse Jesus Cristo que nos acompanha nesse momento. Oremos, irmãos e irmãs, dando graças ao nosso Deus, que nos recebe na sua mesa. Senhor, graças nós te damos. Sabemos, Senhor, da nossa falta de dignidade para estar junto a Ti. Mas sabemos também, Senhor, da Tua bondade, da Tua misericórdia e do Teu amor para conosco. Tu nos recebes, Senhor, na Tua mesa, mesmo sendo pecadores, porque Tu queres redimir a cada um de nós, Tu queres nos dar, Senhor, a Tua bênção, Tu queres nos dar porção do Teu Espírito, nos trazer salvação, nos trazer libertação. Recebe, Senhor, a gratidão do Teu povo e da Tua igreja. Abençoa, Senhor, cada lar que ceia conosco, que ceia contigo, Senhor.
Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. E eis nesse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele me amou. Chagas, pureza para o maior pecador. Oh, pois que é mais alvo do que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais. Oh, se nesse sangue mais alvo que a neve
mais alvo, mais alvo. Amados irmãos, vamos também entrar agora numa parte muito importante do culto, meus irmãos, que é o ofertório. Nós devemos ofertar primeiramente a Deus as nossas vidas, mas Ele também nos pede que participemos com os nossos bens, com os nossos recursos para a manutenção da sua casa, para também a expansão do seu reino. A igreja tem as suas despesas normais, apesar da pandemia, nós estamos com plenas atividades. Queremos também que os irmãos continuem orando, porque em breve pretendemos voltar às atividades presenciais e tudo tem os custos. Vamos ler um trecho da palavra de Deus neste instante que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Leitura de Malaquias, capítulo 3, versos de número 10 e até o 14. Palavras do Senhor, lida no Velho Testamento, mas atual, porque a Igreja do Senhor precisa estar sempre em marcha, sempre abrindo espaço para divulgar a palavra de Deus, para a manutenção de missionários. Portanto, pedimos aos irmãos, os dados bancários estão sendo exibidos, que sejam fiéis, como tem sido, fazendo assim o depósito ou a transferência pelo Pix, que é o CNPJ da igreja. E como diz a palavra de Deus, que Ele vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua família. É um privilégio contribuir para a obra do Senhor. Amém. Passaremos agora aos nossos avisos. O chat está aberto. Deixe seu pedido de oração. A igreja quer orar por você durante a semana. Todos os domingos estamos neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative também o sininho, para que você possa receber a notificação das nossas atividades, que são Escola Bíblica Dominical, às 10 horas e 15 minutos. São lições maravilhosas, onde podemos aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Transmita o link para que outras pessoas também possam ser edificadas. Já às 19 horas e 15 minutos é o nosso culto, momento em que podemos louvar e adorar ao Senhor. Desde já agradeço a presença dos visitantes, que sempre estão conosco e ainda transmitem o link para familiares e amigos, para que esses também possam estar em comunhão. Glórias a Deus por isso, rendemos graças ao Senhor pela vida de vocês. Já às terças-feiras, pela plataforma Zoom, às 20 horas, temos o estudo bíblico. Se você deseja participar conosco, peça o link a um dos líderes da igreja por meio do WhatsApp. Gostaríamos de registrar que nessa semana tivemos 2 aniversariantes, a diaconisa Lucilene e o presbítero Mariozão. São pessoas muito especiais para a nossa igreja, os quais gostaríamos de desejar que Deus abençoe rica e poderosamente. Fiquem com Deus, estes são os nossos avisos desta noite. Tenham todos uma boa semana. Bom, vamos encerrar a nossa celebração com nosso culto, né? Com a oração que nós fazemos sempre por você e pelas famílias da nossa igreja e por todos aqueles que pedem, nessa confiança do Deus que cuida, nessa confiança daquele que olha também para as bênçãos que Deus tem dado, mesmo
em meio a tanta dificuldade que nós temos vivendo neste momento da nossa vida, da vida do nosso povo, não só no nosso país, né, mas no mundo todo. Problemas sanitários ainda graves, e nós temos orado e pedido para Deus nos dar força para perseverar, né, para cuidar também de cada um de nós e de nós mesmos. Deus possa estar cuidando de vocês. Nós vamos orar. Sabemos que muita gente, enquanto temos a nossa celebração, escrevem seus pedidos. Essa celebração escrevem seus pedidos, eles são lembrados durante a semana. E nesse momento ore também, que Deus está olhando para os seus pedidos também nesse momento. Deus nos abençoe nesse momento de oração. Entregue seu coração e confie. Olhe para as torres. Deus está trazendo proteção para nós. Oremos. Senhor, nós queremos, antes de tudo, Senhor, te agradecer pelas bênçãos. Porque, ó Pai, nós sabemos que Tu convives no nosso meio e nós queremos, Senhor, ser filhos agradecidos a Ti. Tu tens, Senhor, olhado para as necessidades do Teu povo. Então, Senhor, nós queremos Te apresentar, Senhor, as tantas pessoas que nesta noite têm pensado na sua casa, em nomes de pessoas, na sua própria família, em pessoas que estão talvez internadas, em pessoas que estão, Senhor, ainda vivendo luto, porque infelizmente muita gente se perdeu, Senhor, nesse momento de pandemia, e nós queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha trazer consolação para cada família. Olha, Senhor, por aquelas famílias que neste momento se lembram do Teu nome para pedir misericórdia, Senhor, para que Tu possas trazer paz ao seu lar, saúde, segurança, Senhor. Cuida de cada irmão, de cada irmã no seu trabalho. Fica, Senhor, com cada um que está precisando, Senhor, do Teu auxílio, da Tua força, seja em qualquer área da sua vida, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra seja o guia de cada irmão e de cada irmã. Que possam, Senhor, perceber as maravilhas que Tu tens feito também na vida de cada um e de cada uma. Nós Te pedimos, Senhor, pelo Teu povo. Ultimamente, Senhor, a nossa cidade, o nosso país tem passado, muitas cidades, dias de muito frio, e nós temos notícias, Senhor, de pessoas ainda passando situação de frio, pessoas morreram de frio. E nós Te pedimos, Senhor, que Tu toque no coração, Senhor, do Teu povo, para que ajude aqueles que estão nas ruas. E que Tu possas, Senhor, cuidar também com o Teu Santo Espírito dessas pessoas. Cuida, Senhor, da nossa igreja, da liderança da Tua igreja, de cada irmão, de cada irmã. E que nós possamos, Senhor, atentos à Tua palavra, cumprir, Senhor, aquilo que Tu pedes de nós. Nós rogamos, Senhor, a Ti, pelo Teu Santo Espírito, que nos alegra, que nos reúne, que nos traz consolação, que nos traz saúde e paz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, pedir que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja com você nessa semana, que você seja a presença, o olhar, a palavra, o sorriso de Jesus para aquelas pessoas com quem você convive. Que a bênção do nosso Deus, o Pai Criador, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, Deus que nos alegra, que nos reúne, seja com todos vocês, povo de Deus, reunidos em torno dessa celebração virtual, e com todo o povo que é de Deus em qualquer lugar desse mundo que nós vivemos, hoje e eternamente. Amém. Amém, irmãos. Tenham uma boa semana. Deus abençoe vocês, seu lar, sua família, seu trabalho, sua escola, onde você estiver. Deus te abençoe. Amém.